Oi, tudo bem com você? Vamos para mais uma reflexão na Palavra de Deus. E dessa vez, eu gostaria de te fazer uma pergunta. O que você diria nos seus últimos dias de vida? Se você tivesse uma pessoa muito querida, como um filho ou um aprendiz, e você tivesse que de passar uma mensagem para ele nas suas últimas horas de vida, o que você diria? O apóstolo Paulo passou mais ou menos por essa situação. A segunda carta dele a Timóteo, seu filho na fé, foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. Aqui Paulo estava preso na iminência da sua execução na prisão marmetina em Roma. E aqui ele seria decapitado em poucos meses, talvez semanas ou dias. O que acontece é que Paulo escreve essa carta para encorajar esse irmão que ele considerava filho querido na fé, chamado Timóteo. E ele escreve, entre várias e tantas coisas, para que Timóteo cuidasse da vida dele, para que Timóteo fosse corajoso e que, principalmente, Timóteo se esmerasse na palavra de Deus, nas Escrituras. Olha o que ele diz em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos 14 a 17. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. E que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que Paulo quis dizer aqui para Timóteo é: Timóteo, se tem uma última coisa que eu posso te falar, permaneça firme na palavra, permaneça firme na Bíblia. Sabe por que isso? Paulo vai dizer aqui que Timóteo havia aprendido o valor da Bíblia dos seus antepassados. Ele vai dizer, olha, você aprendeu isso desde a sua infância. É muito provável que ele havia aprendido a escritura da sua mãe, que por vez havia aprendido de sua avó e assim por diante. Muitas pessoas, elas nasceram na igreja, elas ouviram da palavra de Deus quando eram pequenos. Eu sou prova disso. Mas o que eu quero dizer para você é que independente de você ter nascido ou não num ambiente cristão e ter ouvido ou não a palavra de Deus, uma coisa que eu quero dizer para você, que se hoje eu fosse morrer, assim como o apóstolo Paulo, eu diria para você, se apegue à Escritura. Não largue esse livro jamais. Esse livro é suficiente para você. É a coisa mais importante, é o legado mais essencial que alguém poderia deixar para um filho na fé, para uma pessoa querida e amada. Então eu digo para você, meu querido, minha querida, se apegue à palavra de Deus. Por que Paulo diz isso? Paulo diz isso justamente porque ele está dizendo aqui que haveria um tempo que chegaria em que as pessoas não iam querer ouvir a palavra. Timóteo era um jovem pastor, era um pregador do evangelho. E por isso ele devia se ater ao que era mais fundamental, ao invés de pensar em qualquer outra coisa, na palavra. Em momentos como hoje, a palavra de Deus é a palavra que traz vida onde há morte, que traz luz onde há trevas, que aponta o caminho onde há perdição. Paulo diz para Timóteo, olha, que as sagradas letras que você aprendeu podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo. Ele não está dizendo que lendo a Bíblia ele será salvo. Ele está dizendo que por meio da Bíblia ele conseguiu chegar à fé em Cristo. Ou seja, para a nossa salvação, para o estado eterno das nossas almas, estar no céu por toda a eternidade, é preciso ouvir a palavra. Pense comigo. Como é que Deus criou todas as coisas? Será que Deus fez um estalo? Será que Deus simplesmente mentalizou? O que Deus fez? Gênesis 1, 3. E disse Deus, haja luz e houve luz.
Deus disse. Deus usa a sua palavra para gerar vida. E Ele continua fazendo isso. O que acontece é que esse livro tem sido deixado de lado. Talvez na sua casa você tenha uma Bíblia, mas ela está toda empoeirada. Algumas pessoas deixam suas Bíblias abertas no Salmo 91 para expulsar espíritos estranhos, mas elas não leem as suas Bíblias. Por quê? Porque, óbvio, além da Bíblia ser um livro antigo, é um livro difícil de ler. Mas eu quero encorajar você, meu irmão, de que a palavra de Deus é a coisa mais importante que você necessita hoje e sempre. Paulo vai dizer que mais do que isso, além de ser suficiente para a nossa salvação, Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. O que ele quer dizer é que Deus ele soprou a Bíblia. Ele usou, sim, homens, pecadores, falhos, mas ele inspirou. É como se a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras fossem o sopro de Deus. Você quer ouvir Deus falar com você? Leia a Bíblia. Quer ouvir Deus falando em voz alta? Leia em voz alta a Bíblia. Não procure outra fonte de revelação. Qualquer guru ou líder religioso que não falar da palavra de Deus, da Bíblia para você, não será Deus falando. Esse é o sinal de Deus. E ela é útil para o ensino, para nos ensinar o caminho. Ela é útil para a repreensão, quando a gente se desvia do caminho. Ela é útil para a correção, para nos colocar no caminho de volta. E para a educação na justiça. Ela não é apenas suficiente para que a gente tenha a vida eterna, mas para nos ensinar a como viver nesta vida temporária, até que estejamos na vida eterna. Ela é suficiente. Nada nem ninguém é mais importante do que a palavra de Deus. Nos seus últimos momentos de vida, Paulo tinha uma mensagem importante para o seu filho. Pregue a palavra, leia a palavra, ore a palavra, cante a palavra. A Bíblia é suficiente. Entenda isso. Pega a sua Bíblia, começa a ler, começa a estudar. Confie no que Deus vai fazer poderosamente na sua vida. Se você começar com esse hábito hoje, eu te prometo e te garanto, além da vida eterna estar garantida para você pela fé em Cristo Jesus, revelada na Escritura, você saberá como viver esta vida para a glória de Deus. Este livro é a palavra de Deus que traz vida. Você precisa começar a ler. Que Deus te abençoe.